O São Paulo já tinha dito que ia com força máxima na última rodada e tal. Só que agora mudou. Porque antes o São Paulo podia, assim, o força máxima é aquele assim, todos os jogadores, o Inter e o Grêmio já cansaram de usar esse recurso. Todos que tiverem à disposição. O Cedra sentiu lá, o ácido lático na medição lá sentiu que ele não pode jogar, o outro também está com desconforto muscular, quando vê poderia colocar um time descaracterizado. Não mais. E faz muita diferença para um projeto novo como o São Paulo tem, com a chegada do Crespo, do argentino, que é um emergente aí no cenário sul-americano para ser o seu comandante, seu novo treinador, o Hernan Crespo, faz muita diferença. Jogar uma pré-Libertadores daqui a 2 semanas, 3 semanas, ou jogar a Libertadores só lá na metade de abril, César. Isso muda o ambiente. Sem dúvida. É preciso que a gente faça uma avaliação, porque a gente tá olhando muito o extracampo, né? A gente acaba olhando muito o extracampo, e com o São Paulo da mesma maneira. Como imaginar um São Paulo que fez a partida que fez ontem contra o Botafogo, que perdeu praticamente todos os jogos que jogou, ganhar do São Paulo, e imaginar que em 3 dias o São Paulo possa se reagrupar em nome da Libertadores. Sempre lembrando que se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo já está classificado para a fase de grupos só vai da saber disso daqui a 15 dias. Só vai saber disso no dia 7. Mas eu acho que o São Paulo se desmobilizou de tal maneira, é difícil. Eu ontem fiquei ainda mais com a sensação de que dificilmente o São Paulo vai conseguir fazer enfrentamento com o Flamengo. JB. Bom, esse jogo tem uma consequência. Eu quero invocar a Constituição brasileira para me garantir o sigilo da fonte, já que o pessoal do Globo.com não pode. Eu espero que vocês, que tu e o Baldasso, me permitam. Eu conversei com uma pessoa do Internacional, mas por óbvio, como o jornalista tem esse direito, eu não vou revelar a pessoa, peço que vocês confiem em mim. E eu perguntei, qual o sentimento de vocês no vestiário? Palavras da pessoa. Confiança total, muito acreditando, ainda dá, o São Paulo tem que jogar para ganhar. São Paulo é time grande. Daí eu coloquei as minhas coisas ali, inacreditável o que aconteceu ontem, loucura e tal. E a pessoa começou a me escrever, não vou falar qual é o jogador, mas só disse o seguinte, que o São Paulo caiu na pré-Libertadores. Eles não vão querer arriscar e eles vão jogar para ganhar o Flamengo. Baldasso. Ou seja, peço desculpas por não revelar a fonte, tá, Baldasso? Mas é só para chato. Vai, Baldasso. Bom, vamos lá. Ignorando o JB. Existe o Colorado pessimista e o Colorado otimista. O Colorado pessimista, e tem muitos de ontem para hoje, mais ou menos o discurso do César, dizendo o seguinte, olha, esse São Paulo perdeu para esse Botafogo rebaixado de gurizada, São Paulo não está ganhando de ninguém, não tem como esse São Paulo fazer frente para o Flamengo. Esse é um ponto. O outro ponto é o que eu estou. O São Paulo ontem perdeu para o Botafogo porque entrou com um salto deste tamanho, porque todo mundo estava ganhando do Botafogo de qualquer jeito. E foi por isso. E o São Paulo se complicou e colocou em risco, sim, a sua classificação na fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo joga em casa contra o Flamengo. O São Paulo sabe que pode decidir o campeonato além da sua vaga. O São Paulo pode decidir o campeonato contra um Flamengo que é um rival seu histórico. O São Paulo está com bronca do Rogério Ceni, que é técnico do Flamengo, pela maneira como ele saiu. Então tem muita coisa envolvida aí que me faz acreditar que o São Paulo não perde para o Flamengo. Pois é, e aí em cima disso, Baldasso, eu quero acrescentar o seguinte para o nosso debate. Eu acho que o Inter fez certo na CBF, mas eu acho que agora, a partir do João Patrício, tem que focar no Corinthians, no jogo. Porque eu não sei se o Flamengo realmente vai vencer o São Paulo. E eu até tenho uma desconfiança que o Flamengo não vence São Paulo. Acontece que eu também não sei se o Internacional vence o Corinthians, e eu tenho essa tese no seguinte pilar. Primeiro, o Internacional demandou uma energia muito grande para vencer do Vasco no Rio de Janeiro e principalmente para o enfrentamento com o Flamengo. Essa é uma energia emocional, psicológica, de foco, de concentração. Tomou a garfada, o time sentiu psicologicamente em campo a garfada, os jogadores ficaram um pouco desestabilizados, o que até se compreende, é normal. E agora o Internacional tem aquele relaxamento natural. Puxa vida, não deu, perdemos. Esse é um ponto. O segundo, é difícil tu entrar em campo num jogo contra um adversário que está solto, que não está dependendo de nada, está fora da Libertadores, precisando ganhar com o teu ouvido no radinho lá no outro jogo. Como é que está lá? Como é que está lá, professor? Isso é o normal do futebol. Como é que está lá? Então, por isso, eu acho que o Internacional vai ter enormes dificuldades. A favor do Inter, o comandante Abel Braga, que a gente vê que está ainda motivado, envolvido e com a esperança de reverter a desvantagem. A estratégia do Abel vai ser a seguinte: se estiver empatando, se estiver perdendo, ele não fala nada. Tipo São Paulo, o Flamengo está ganhando, meteu 2-0, ele vai ficar quieto.
se fizer 1-0, ele passa para o campo para... Ah, ele vai não falar, mas os caras vão perguntar. Então, mas daí é só não falar, né? Ah, que É a ordem do banco. Tu acha que é? O César teve em beira de campo. Mas eu também tive em beira de campo e já vi jogador me perguntando. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que o Muriel, uma vez, ia lá, ficava do gol e perguntava quanto é que tá? E a gente normal, passava e eles repassavam pro campo. Tudo certo. Isso é normal. Só que eu tô dizendo que o Abel disse que ele não vai passar pros jogadores. Quando o Inter enfrentou o Palmeiras no Beira-Rio, naquele gol do Dunga, que tirou do rebaixamento, a falta cobrada pelo César, eu estava em Minas, o Grêmio jogava, se não me engano, com o Atlético Mineiro. Me lembro que jogaram no Mineirão. Quando o jogo do Grêmio terminou primeiro, os jogadores do Grêmio todos iam sair de campo perguntando para os repórteres, como é que tá lá? Como é que tá lá, Meneghete? Vou te dar um exemplo clássico que já aconteceu nesse campeonato. No empate do Inter com o Atlético Paranaense, eu acho, que eles jogaram no mesmo horário, lembra? Os jogadores do Inter ficaram sabendo só depois do jogo que o Flamengo venceu. Não vazou, eles fizeram um pacto ali de não vazar e não vazou. Os jogadores ficaram sabendo, tô te dando provas. O Rodinei na saída do gramado perguntou. Não, mas o Atlético Paranaense o Flamengo não jogava naquele horário. Era um jogo que tinha no mesmo e o Flamengo até venceu. E aí todo mundo só foi avisado depois. Jogo do Corinthians, deve ser isso. Deve ser que o Inter jogou com o Vasco e eles com o Corinthians, o Flamengo com o Corinthians. A questão é que esse jogo, e é óbvio que eles se comunicam, esses jogos, não tem como. A gente está falando muito do São Paulo, ontem o São Paulo fez uma partida, pode ser essa leitura do Baldasso de jogar, porque o jogo para o São Paulo era ontem, né? São Paulo ontem teria resolvido o problema, não matou, criou o problema para o próprio São Paulo. A questão do Corinthians tem uma rivalidade histórica com o Flamengo, né? Os dois maiores clubes do Brasil. Eu não vejo essa rivalidade. Eu vejo a rivalidade do Corinthians com o Inter. Não. Corinthians e Flamengo são clubes irmãos. A grande rivalidade, fala qualquer corintiano, ele vai dizer, o Corinthians e o Flamengo são as duas maiores torcidas e se odeiam. As duas grandes rivalidades, a grande rivalidade no Brasil é Corinthians e Flamengo. Tá, eu perguntar para um corintiano hoje, quem não quer ver campeão brasileiro, o Colorado ou o flamenguista, ele vai dizer o quê? Pois eu não sei, eu acho que o Flamengo que é a rivalidade César, deles. Em 2009 todo mundo disse que o Corinthians entregou um jogo para o Flamengo, foi antes do jogo com o Grêmio, uma ou duas rodadas antes, se não me engano esse jogo foi em Campinas. Eu não consigo ver essa rivalidade, mas enfim... O que não, eu coloco, tu não consegue ver qual rivalidade? Não, eu vejo uma rivalidade muito grande entre Rio e São Paulo, não vejo a rivalidade Mas Flamengo Rio e São Corinthians Paulo são clubes, no meu entendimento, irmãos. A questão do Corinthians aqui é que é curiosa. Que Corinthians nós vamos ver aqui? Que time nós vamos ver? O Corinthians é outro, assim como o São Paulo é um outro time que não fez nada. Por isso veio pra cá para tentar estragar a festa do Inter. Clube com o qual ele tem uma rivalidade nos últimos 20 anos impressionante. Vocês querem me enlouquecer nesse programa? Não, a ideia não precisa, tu já é louco. Não precisa te enlouquecer. Eu cheguei à conclusão que o jogo lá no Morumbi é o fácil e o difícil é o Inter contra o Corinthians. Por causa de toda a pressão psicológica, porque tem que jogar focado no outro jogo. Por isso, é uma questão de experiência, JB.